Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Biritinga. É uma alegria estar com vocês. Eu queria agradecer o convite, pastor Márcio, para participar dessa semana de aniversário da igreja. Muito obrigado, Márcio, por esse privilégio de falar com a igreja. E queria parabenizar o irmão, parabenizar a família pastoral, parabenizar a igreja, cada irmão, cada irmã, a liderança da igreja, por esse aniversário. Aniversário é tempo de celebração, de gratidão a Deus. Eu sei que esse tempo tem sido muito difícil para os irmãos. Os irmãos não têm se reunido em boa parte desse tempo. Tem sido assim para a gente aqui também na Primeira Igreja Batista de Serrinha, da qual eu tenho a alegria de ser pastor neste tempo. E eu queria, em nome de nossa igreja também, meu nome, Jair, de nossa família e da igreja, parabenizar vocês e trazer o nosso sentimento de solidariedade pelas pessoas de sua família, quem sabe, aí na cidade de Biritinga, entre outras, que têm sido vítimas dessa doença e vítimas fatais. Vamos continuar orando por isso. Eu queria, neste tempo que me foi dado, nesses minutos para refletirmos a respeito do tema prioridade, lembrar da palavra de Deus que nos diz: busque ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade é aquilo que nós colocamos em nossa agenda, no nosso coração, na nossa mente, como algo que nós temos que fazer com qualidade, com integridade, com beleza, com dedicação. E a Bíblia, ela nos traz quais devem ser as nossas prioridades. E este texto em particular diz assim: busque, vá em frente, faça algo, trabalhe, se esforce, tenha sua mente, no seu coração, o alvo de fazer primeiro a vontade de Deus, o reino de Deus na nossa vida. Essas são expressões, reino de Deus, vontade de Deus, particularmente reino de Deus neste texto, que podem deixar a gente um pouco voando e a gente pensar, mas o que é o reino de Deus? Mas é só a gente olhar para as Escrituras que nós vamos ver o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus na nossa vida. Reino significa o rei reinando. E quem é o rei? É Jesus Cristo. Eu lembro de um professor de seminário, Richard Ross, que ele sempre falava sobre Jesus como rei e a necessidade de entronizarmos Jesus no nosso coração. Essa é a minha oração para a igreja de Biritinga, que em primeiro lugar Jesus seja o rei na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Ainda mais neste tempo de aniversário, em tempos difíceis como esse. Quando nós temos Jesus como rei, nós vamos buscar nas Escrituras qual é a sua vontade, que é essa segunda expressão que eu queria trabalhar com os irmãos nesta breve reflexão. A vontade de Deus está escrita em sua palavra. Nós temos em Romanos 12, verso 1, que nós devemos entregar a nossa vida, a partir do verso 1, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia fala em outros textos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas lembre-se, a vontade de Deus é que você e eu, a gente tenha um relacionamento com Ele. Isso foi alcançado pela morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. A vontade de Deus, então, é a salvação de vidas. E eu creio que estou falando aqui para pessoas salvas. Como o pastor Neto, Graciliano Neto, nosso pastor, falou com o pastor Márcio essa semana, numa live no Instagram, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é salvo para sempre. Então a igreja tem essa certeza. E lembre-se que a vontade de Deus, então, é que o salvo viva pela fé e viva uma vida santa. A vontade de Deus, então, o reino de Deus na nossa vida é um reino de salvação, de santificação, de busca da presença de Deus. E, por fim, eu queria lembrar que a vontade de Deus ela é conhecida através da sua palavra e por meio do estudo da palavra e da ação do Espírito Santo no nosso coração para a gente entender a palavra. A Bíblia tem resposta para todas as suas questões. E o melhor de tudo, ela não só tem essas respostas, mas ela mostra aquilo que a gente deve fazer. Por exemplo, só para a gente dar um exemplo claro e prático em duas faces. Primeiro, a doença, o coronavírus. A vontade de Deus é que a gente se previna. A vontade de Deus, conforme a Escritura, é que a gente cuide da gente mesmo, ame não só o próximo e a Deus acima de todas as coisas, mas ame o próximo como a gente mesmo. É demonstração de amor a Deus a gente se cuidar, usar a máscara, usar o álcool em gel, lavar as mãos, manter o distanciamento social neste tempo. O próprio livro de Êxodo, Levíticos e outros textos da palavra de Deus nos mostram regras sanitárias. Então não existe
outro caminho senão a gente se cuidar nesse tempo. E a igreja aí em Biritinga, a igreja aqui em Serrinha, enquanto estabelece esses cultos online, é com essa mentalidade. A clara instrução bíblica da gente se cuidar. É ruim? É. Eu mesmo tenho sentido. É bom para mim estar na igreja. Eu estou aqui no gabinete na igreja hoje. Vim gravar também um culto desta noite de quarta-feira, quando gravo este vídeo. E é ruim para mim não poder pregar aqui para uma... Eu estava dizendo, pregar para uma câmera não é bom. É excelente saber que através deste meio nós estamos chegando até você. Mas, como estávamos falando, vamos nos cuidar. E a igreja tem feito isso. Para finalizar, eu queria pedir, aconselhar você, trazer essa aplicação final. Que você coloque o seu foco em Jesus, que a sua prioridade nesse tempo seja buscar o reino de Deus, a sua justiça, viver uma vida cristã que agrade a Deus, deste jeito que está, do modo como está o mundo. Nessa situação toda que estamos vivendo, a gente amar a Deus, buscar a Deus e viver para o Senhor. Coloque o seu foco em Jesus. Deixe as questões políticas de lado, porque eu tenho visto muito em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a própria imprensa e os políticos, que são pessoas por quem nós devemos orar, utilizando a igreja, a pandemia e outras questões. E pessoas fazendo isso também, não só políticos profissionais, essas pessoas que servem ao público, as pessoas, a polis, a cidade, utilizando essas questões como armas. Mas não vamos deixar que nada divida as nossas igrejas. Nós vamos ser racionais conforme a palavra, ter a nossa razão informada pela Bíblia e caminharmos segundo o que ela oferece para nós. Passou o tempo político, vai vir uma nova eleição daqui a um tempo. Vamos estar com nossos olhos focados em Jesus. Ou seja, fazer o que temos que fazer, obedecermos à palavra de Deus. Não existe divisão na palavra de Deus. Só existe um modo de seguirmos a palavra, que é obedecendo os seus mandamentos. Então continue se informando e se informando pela palavra de Deus. A Bíblia ela nos ensina, ela não somente nos informa, mas ela nos transforma. Ela nos transforma. Ela faz com que a gente seja um novo ser. Que sua prioridade, Igreja Batista de Biritinga, querido irmão, querida irmã, seja agradar a Deus, seja viver para Deus, seja caminhar com Deus. Assim vivendo e assim fazendo, nós vamos caminhar em obediência, em fidelidade, em alegria na presença de Deus. Mais uma vez, nosso abraço, Pastor Márcio, toda a igreja, a família querida do Pastor Márcio e aos irmãos com quem tivemos a alegria de estar há algum tempo, na posse do Pastor Márcio, estive aí com os irmãos e foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes servindo ao Senhor, lembrando que o nosso trabalho não é vão dele. Feliz aniversário, parabéns.